Voltamos. Boa noite, Rio Branco, na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT, mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Uma dica aqui para você fazer economia, tá? Comprando em qualquer uma das lojas do Supermercados Araújo. Tem loja no Bosque, tem na Estação Experimental, no Conjunto Tangará, no Aviário, no Segundo Distrito, na Baixada da Sobral, lá na entrada do Amapá, tem sempre uma loja à sua disposição. Faça a economia de verdade comprando no Supermercados Araújo. Tudo para você. Faça como o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre, doutor Antônio Aquino Lopes, seja também cliente do Araújo. Isso mesmo. E é com ele que eu tenho o prazer de conversar agora, com o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre, o doutor Antônio Aquino Lopes, o Toniquim, para os íntimos. Seja bem-vindo, presidente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Prazer no seu programa aqui. Eu tenho orgulho de recebê-lo aqui com muita satisfação. Não é todo dia que a gente tem o privilégio de tê-lo aqui. Opa. Presidente, eu gosto de compartilhar com os nossos telespectadores alguns segredos, algumas curiosidades, né? Quem foi o iluminado que colocou esse apelido do senhor de Toniquim? Rapaz, isso eu ainda estudava no primário, quando um camarada na aula chamou Lá Vem a Alma de Finado Antoniquim, né? Que tinha um filme, né? Entendi. E aí daí pra frente isso ficou. Então né? o Klemer, com aquela sacanagem dele, no fundo tem um algum sentido, né? Talvez ele nem saiba disso, né? Com certeza. Eu achava que era coisa de algum jogador de futebol, um treinador, alguma coisa parecida. Vem da infância isso. Você é jogador de futebol também, né? Joguei. Começou a carreira em qual time? Olha, na realidade, eu joguei no Júnior do Vasco da Gama, joguei no São Raimundo, que era um time amador que teve lá no passado, joguei no Amapá, e sempre só joguei em clubes menores. No Amapá eu lembro. Eu não tinha muito tempo na época, eu trabalhava e o velho jogava duro, né? Não tinha tempo para sair, para treinar, para nada. Aliás, esse era o perfil da maioria dos jogadores dos times considerados pequenos, né? Eles até tinham qualidade para jogar nos 4 grandes, mas como não dispunham de tempo para treinar todos os dias, então eles jogavam nos 8 chamados pequenos, né? É verdade. Quando eu comecei aqui com uma turma boa, que era do Colégio Nacional das Dores, e nós fazíamos educação física no Zé de Melo. O professor na época era o Té. E na minha turma era o Elísio, era o Severiano. O Severiano jogava bem. Era o Elísio, o Clerma, o Romeu. Tinha uma turma muito boa naquela época. Elísio Mansur? Elísio Mansur. O Mário Gil. O Elísio me chamava, inclusive, de Zagalo. E um dia desses nos encontramos lá no Araújo do Aviário e ele estava revivendo aqueles momentos e disse: rapaz, eu já te escolhia, tu e o Severiano, porque a gente ganhava todas. Engraçado é que a família Mansur toda era juventina, né? Menos o Eugênio Mansur. Eugênio é tricolor de coração, né? Até a morte. Foi tricolor não largou até a nunca. Morte. A dependência deve muito ao doutor Eugênio Mansur. Eu já cheguei a ver o senhor jogando no Amapá, já como lateral. Hoje o pessoal chama de ala, né? Exatamente. Eles mudaram tanta coisa. Naquele tempo era tão bonito o futebol, tão diferente. A gente usava muito mais o esquema dos ingleses, dos holandeses, jogar para frente, né? No 4-3-3, os 4 zagueiros, né? Os 2 zagueiros laterais, que eram zagueiros também, só um volante, os 2 meios de criação e os atacantes, ponta direita, centroavante e ponta esquerda. Agora, os treinadores só pensam em volante, né? É o primeiro volante, segundo volante, terceiro volante. Haja volante do time. Na verdade, não são volantes, são meias, né? Na realidade, eles congestionam ali o meio, né? Da área, o objetivo não é ganhar o jogo, é impedir o outro de jogar. Do meio do campo para trás, eles congestionam tudo. Complicada a situação. Presidente, o senhor lançou, logo no início do ano, o calendário 2016. São 6 competições da federação, né? E mais 3 competições da CBF. Copa do Brasil, Copa Verde e a Série D. E este ano, e aí talvez o senhor participou também, tem mérito nessa história, o Acre tem 2 vagas diretas na Copa do Brasil. Antigamente era só uma vaga, aí algum tempo depois chamava pré-Copa do Brasil, né, 2 anos anteriores. E agora não, nós temos 2 vagas diretas, né? Eu sempre gosto de falar, as pessoas, a gente gosta do futebol do passado, do saudosismo, mas eu sou um deles. Era uma outra realidade. Claro, né? claro. Era uma outra realidade. Então,
Hoje nós disputamos competições em nível nacional. Nós saímos daqui para jogar no Copão da Amazônia, em Manaus, em Roraima, passava em Manaus, não saiu uma linha em lugar nenhum, ia para Macapá, passava em Belém, nunca ninguém falou nada. Então hoje o Acre é notícia nacional. Esse ano, por exemplo, é um circuito nacional. Em 2015, essa participação do Rio Branco com o Vasco, nós tivemos a imprensa do Sul toda aqui no Acre, a custo zero, para divulgar o nosso estado. Isso é o futebol que dá isso. Claro. E aí o Quinho resolveu fazer bonito, né? E o Quinho, para nossa alegria, teve uma participação diferenciada, né? Com certeza. Então nós temos o prazer de continuarmos crescendo, apesar de alguns céticos e críticos. Nós agora temos de fato, de direito, 2 vagas na Copa do Brasil. Aliás, o Rio Branco, que andou fracassando em anos anteriores, pegando goleada, Rio Branco e outros representantes do Acre, o Rio Branco fez bonito no ano passado. Não conquistou a vaga, mas fez bonito, né? Sim, com dignidade, né? Respeitando o Acre. Teve uma boa participação. Nós precisamos fazer boas participações, tanto na Copa do Brasil como na Série D, para que nós possamos crescer no ranking nacional e mantermos a nossa performance e aumentarmos essa participação. Claro. Isso é que é importante os clubes entenderem. Com certeza. Rio Branco e Galvez pela Copa do Brasil. Sorteio. Muita gente assistiu o sorteio, que foi ao vivo, né? Coincidentemente, 2 clubes daqui do Acre, da capital, vão se enfrentar na primeira fase. E alguns acham que seria o ideal jogar todos os 2 com times diferentes. Mas eu sou o contrário. Eu acho que o sorteio foi benéfico para o nosso estado. De uma coisa é certa, nós estamos já na segunda fase. Exatamente, você chegou naquilo que eu queria dizer. E eu justifico por quê. Você falou que nós jogamos a pré-copa 3 anos. Não passamos nenhuma vez para a fase seguinte. Os nossos clubes que participou da pré-copa, ia para um era direto e o outro se classificava. Nós nunca passamos para a segunda fase. E nesse ano, nós de qualquer maneira estaremos na segunda fase. Um vai passar. Claro. Então algumas pessoas entendem de outra maneira. Eu vejo por esse lado, foi um lado positivo. Já vamos marcar pontos. E isso tem um outro fator financeiro muito importante, porque os 2 clubes vão pegar uma cota da CBF, claro. O que passar pega mais uma cota, e aí sucessivamente. Então, eu entendo que a mudança foi positiva. Claro. Embora que de cara o representante do Acre passar para a segunda fase vai ter que enfrentar o Santos. Eu não acredito que o Santos lá do Amapá consiga passar pelo Santos. São Paulo. Futebol é uma caixa de surpresa, mas nem tanto, né? Aí nós já vamos ter um clube de ponta na sequência da Copa do Brasil. Entendeu? Significa que teremos mais renda. Mais aqui. Renda aqui e uma atração diferenciada. Claro, com certeza. Então você observa que essa passagem na primeira fase tem esse bônus. Além de você garantir uma cota a mais, você vai ter um time de ponta. Com certeza, vai chegar lá. Se o Rio Branco tivesse passado pelo Vasco, ele pegaria o Flamengo aqui. Entendeu? Entendi. Infelizmente, nós pegamos um time de ponta e é difícil você, na primeira fase, pegar um time de ponta e passar. E eu vou mais longe. Às vezes você pega um time do mesmo nível do nosso, de outro estado, e não passa também. Aí você não vai para a segunda fase e pega apenas a primeira cota. Então, eu acredito que foi uma situação positiva esse sorteio que deu aos nossos 2 clubes. Faça uma análise, enquanto presidente da federação, da participação do Galvez na Copa São Paulo de Futebol Juniores 2016. Eu acho que foi uma participação boa, né? Não vamos dizer que foi ótima. Foi uma participação boa pelo que os outros vinham fazendo na Copa São Paulo. Acho que honrou o nosso futebol, né? Sim, não pegou goleada. Jogou de igual para igual. E não se classificou por questão de um gol ou 2 ali, nos detalhes. Então, foi uma boa participação. Eu entendo que a diretoria do Galvez tem feito um trabalho muito bom. Porque aliás, eles levaram tudo, só perderam o principal, né? O profissional. Eles têm e o feminino. Mas que também eles eram finalistas. Finalistas. Aliás, foram a final também. E favorito. Eram finalistas. Perderam para o Atlético. Perderam para o Atlético. Eles tinham ganho do Atlético uma semana antes e na decisão perderam para o Atlético. Foi sem dúvida o ano mais importante na história do Galvez. Sim, não é? Foi para a final em todas as competições. Ganhou 3 as categorias de base, né?
infantil, juvenil e juniores. Foi. Perdeu a principal para o Rio Branco. O Rio Branco foi vice. E foi vice no feminino para o Atlético. Então eu entendo que o Galvez tem um fator positivo. A diretoria dele acompanha o time nos treinamentos, nos jogos. E isso influi no rendimento da equipe. Queira ou não, influi. A diretoria, quando acompanha, o jogador se sente prestigiado e cobrado também. É importante essa participação do Galvez. Ele marcou realmente a sua presença em 2015 positiva. Foi o time que mais conquistou no futebol acreano em 2015. Presidente, o senhor assumiu a Federação de Futebol do Acre ainda nos anos 90, né? 80, final dos anos 80, né? Abril de 84. Abril de 84. O senhor sucedeu o Campos Pereira? Exatamente. E o senhor foi vice dele também 2 anos, não foi? Não, o Campos era vice do Alessio. E eu era diretor do departamento técnico da federação. Mas o senhor projetou sair como diretor? Sim. E ganhou a confiança dos clubes e dos demais dirigentes também. A gente sempre procurou andar na linha, né? Claro. O tempo passou, o senhor se firmou como dirigente. Podem botar todos os defeitos do senhor, mas menos que não podem dizer que o senhor é indecente e nem incompetente, né? Porque construiu um estádio moderno como o senhor construiu. O campo B da federação, a sede da federação no centro da cidade. Depois o senhor vendeu, mas foi construída. Com que dinheiro? Pois é, todos esses recursos vieram de fora. Nós não recebemos nada aqui do Estado. Ninguém aqui, nenhuma empresa, ninguém ajudou a federação. Nem dinheiro público? Não, lá naquele estádio ali na federação, dinheiro público é zero. Então, eu digo para você que tudo nós trouxemos de fora, com a ajuda da CBF, é bem claro. É a única federação do Brasil que tem um estádio próprio. Talvez o maior patrimônio? Ou não? Talvez não, porque a Federação Paulista tem uma sede no centro de São Paulo que vale muito dinheiro. Embora para o futebol isso não seja importante. Mas ela não tem estádio? Não, nenhuma federação do Brasil tem estádio. A única que tinha era a Federação do Paraná, que era o Pinheirão, mas por dívidas públicas federais ele foi a leilão. E a federação perdeu tanto o estádio como a sede. E como é que o senhor está fazendo para manter o estádio? A gente sabe que tem um custo elevado, né? Moniz, a nossa situação é muito difícil. Às vezes eu inclusive questiono na CBF, porque a CBF dá uma ajuda para a administração de todas as federações, e eu questiono a eles de que a nossa federação tem um custo operacional bem maior, porque nós temos um estádio para dar manutenção. Se nós não tivéssemos um estádio, a nossa situação era bem mais cômoda, porque eu não teria gasto, mas um estádio daquele tamanho, todo dia tem coisa para você gastar. E você não gasta nada ali de R$50, que é acima de R$1.000 o tempo todo. No final do ano passado, por exemplo, tiveram um baita prejuízo, vendaval lá, destruiu Tivemos ainda aquele prejuízo da natureza que destruiu uma torre, aquela torre nos custou em torno de R$80 mil para recuperarmos. E isso tudo... nós não temos receita, nós não cobramos nada dos clubes. A Federação do Acre é a única que não cobra nada dos clubes. Os clubes pagam alguma coisa de taxa de transferência de outros estados para outros clubes, aqueles que nós não temos convênio, porque ainda ajudamos nessa maneira. Quando podemos, pedimos a dispensa da taxa de outros estados que temos convênio. Quando fez isso várias vezes. Eu faço isso, eu estou tirando dinheiro da federação para ajudar o clube, porque eu não vou poder cobrar depois. Você está entendendo? E às vezes eu sou acusado que a federação não ajuda os clubes. Você observa, nós temos o campo B, esse ano mesmo já pediram para treinar o Atlético. Virou sem treinamento. Exatamente, o Atlético, o Andirá e o Galvez. Sem falar no próprio principal. Entende? Então, é muito difícil. Todo mundo, às vezes, do lado de fora, critica, acha fácil, mas só quem tem a batata quente na mão é que sabe como é que funciona. Agora, presidente, os clubes não acompanharam a mesma evolução da federação, né? Olha, eu digo que falta um pouco de correr atrás, talvez conseguisse alguma coisa com alguma empresa. Sabemos que nossas empresas também são pequenas, mas você tem que sempre fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Você consegue fazer alguma coisa. Um exemplo. Ano passado o senhor conseguiu, não só para a federação, aliás, era para a federação, mas o senhor dividiu com os clubes
um patrocínio da Gazin. Da Gazin. Da Gazin. Nós, 3 anos consecutivos, a federação conseguiu patrocínio. Nos 2 anos anteriores, nós tínhamos o patrocínio da Chevrolet. Nós repassávamos uma parte para os clubes. A Chevrolet não fazia com o clube, só fazia com a federação. A Gazin, em 2015, a mesma coisa. Nós fizemos com a Gazin, depois resolvemos passar, maior de 250 mil, nós passamos 200 para os clubes, a federação ficou com 50. Quer dizer, isso ainda sujeito às despesas do estádio, de jogos, que nós ainda não cobre. E, enfim, nós sempre procuramos trabalhar em benefício do futebol do Acre, em conjunto. Eu sei que é difícil para o senhor falar desse assunto, mas não dá para a gente fugir. Como é que o senhor vê esses desmandos em outras confederações, não só aqui no Brasil, em vários países, aí, inclusive aqui da América Latina e também da Europa? Muitos sendo presos, outros tendo que fazer operação premiada, outros fugindo da justiça, enfim. Isso perde, o futebol perde muito com isso, né? Com certeza, isso é um dado péssimo para o futebol no mundo, não é só no Brasil, é no mundo. A própria Alemanha estava sendo acusada, a federação, de corrupção, e por aí vai, da FIFA, e todos esses detalhes, eles são ruins para o futebol, né? Não é só no Brasil. Eu lamento por isso, até, e ainda digo mais, a nossa imprensa, de uma maneira geral, ela procura jogar ainda mais para baixo do que já é tudo na vala o nosso futebol. E o futebol nosso não é assim. Claro. Né? O Brasil tem mostrado. Todo mundo agora só fala no 7-1, mas ninguém fala que o Brasil é 5 vezes campeão do mundo. Esse 7-1 não é para ninguém venerar. Eu acho que isso é para repudiar. Claro. E não vejo, tinha um político que queria fazer até uma lei para o 7-1, que você é um idiota, um cara desse. Porque não tem sentido. Você vai homenagear o adversário, o adversário que nem acreditava naquilo que aconteceu. Com certeza. Futebol tem dessas coisas, né? É bom porque cria fatos que você nem sabe, são imprevisíveis. Claro. E isso é que cria e faz o futebol ser tão discutido e tão disputado como ele é. Para encerrar, presidente, o senhor já externou essa opinião aqui em outros programas, inclusive nas reportagens aqui, mas diz que o que abunda não prejudica. Eu quero a sua opinião sobre o Profut. Bom, o Profut, ele é uma lei que ele morde e assopra, ou seja, ele beneficia, mas amarra. E para os grandes clubes foi um grande negócio, né? Eu conheço bem toda essa história do futebol brasileiro. O Profut, ele está dando oportunidade para quem deve muito negociar suas dívidas e ficar pagando um valor simbólico. Só tem a única coisa que o cara não pode mais é atrasar salário de jogador. Na hora que ele aderir ao Profut, ele não terá mais esse direito, porque senão ele vai ser rebaixado. Sai da categoria dentro da competição, não espera para o ano seguinte, não. Então ela é uma lei muito rigorosa. Eu acredito que ela foi colocada muito em cima da hora, tinha que ter tido um tempo de carência para que se adaptasse à lei. Discutir melhor, né? Discutir melhor, porque o Brasil é muito grande. Todos os grandes clubes, os pequenos clubes, todos enfrentam problemas. Nenhum problema. Eu estava ouvindo essa semana uma reportagem de um ex-presidente de clube, que ele fala demais, o Alexandre Calil, do Atlético Mineiro. E ele fez uma colocação muito pertinente. Agora mesmo o governo federal liberou 1 bilhão para os partidos políticos. E por que não pode negociar a dívida dos clubes? Então tem sentido o que ele falou, não é? E o futebol, parece até que no Brasil o futebol é a causa de tudo. É impressionante como que jogam tudo para cima do futebol. E tem um detalhe, né? Nos clubes da primeira divisão nem tanto, mas da segunda divisão para a terceira e quarta divisão, é uma questão social também, de geração de emprego e renda, de oportunidade, né? Não resta dúvida que você movimenta esse país. Distribui renda, né? No primeiro semestre você emprega muita gente. Claro. E nos problemas, por exemplo, todo mundo diz, mas aqui só joga no primeiro semestre, que é estadual. Não é só que não, em São Paulo também. Claro. Os clubes menores também só jogam no primeiro semestre. E outra coisa, nós não temos aqui, os clubes não têm estrutura para jogar um ano inteiro. Vai buscar dinheiro da onde?
Difícil. Então, é muito fácil dizer, olha, só tem um turno, só tem um semestre, e depois quem vai pagar a conta? Conversei aqui com o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre, Antônio Maquino Lopes. Presidente, foi um prazer. Sucesso. Prazer, obrigado. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. O presidente que também é jumbeiro, faz parte da pelada do Jumbo. Você já marcou o gol esse ano? Não, ainda não, né? Tá passando batido, né? Próximo domingo sai. Deixei minha marca domingo. Leva o gol. Obrigado. O elogio do presidente vale a pena. Até já.